Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 18 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. O maior no reino dos céus. Mateus 18:1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Mateus 18:2. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Mateus 18:5. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mateus 18:5. Mateus 18:6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe não que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se lhe submergisse na profundeza do mar. Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem o escândalo, mas ai daquele homem, porque o escândalo vem. Mateus 18:8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo, aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Mateus 18:9. E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos serem lançados no fogo do inferno. Mateus 18:10. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mateus 18:12. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Mateus 18:13. E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarrarem. Mateus 18:14. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. O perdão do pecado de um irmão. Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18:16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18:17. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Mateus 18:18. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18:19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Amém, aleluia, glória a Deus. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Mateus 18:22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassível. Mateus 18:23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos.
Mateus 18, 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. Mateus 18, 25. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida lhe pagasse, se lhe pagasse. Mateus 18, 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Mateus 18, 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mateus 18, 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou-lhe seus conservos que ele devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocavam, dizendo: paga-me o que me deves. Mateus 18, 29. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Mateus 18, 30. Ele, porém, não quis antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Mateus 18, 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Mateus 18, 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Mateus 18, 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Mateus 18, 34. E, indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Mateus 18, 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Meu Pai Celestial, se no coração não perdoares, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Bem, vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 18, né? O primeiro diz o seguinte: 18, o evangelismo de crianças deve ser uma prioridade no lar e na igreja. Jesus usou as crianças como ilustração da fé. Confie em lealdade e humildade, colocar-se sob a autoridade de Deus, exigida para se tornar parte do seu reino. Embora Deus tenha dado algumas pessoas habilidades especiais para ensinar as crianças, todos os crentes têm o compromisso de viver uma vida santificada diante delas, de contar-lhes sobre o Senhor e amá-las. Bem, o Evangelho deve ser apresentado a todos e uma resposta exigida dos que têm idade suficiente para saber a diferença entre o certo e o errado. Em nenhum lugar a Bíblia sugere que as crianças são incapazes de responder a Deus ou de se engajar no louvor, culto, oração e ação de graças. Na verdade, Jesus enfatizou que, ao vir ao Pai, crianças não devem agir como adultos, mas, ao contrário, adultos devem se tornar como crianças. Bem, o comentário entre os versículos 8 e 9 diz o seguinte: Jesus não estava defendendo a mutilação física. O corpo não é responsável pelo pecado. A cobiça, assim como o orgulho, começa no coração. Os crentes devem banir de suas vidas qualquer coisa que os leve ou a outros a pecar. O versículo 10, aqui no capítulo 18, diz o seguinte: anjos da guarda não são prometidos para cada criança, embora a Bíblia ensine que anjos preocupam-se com os crentes e os servos. O último comentário se refere ao versículo 21. Diz o seguinte: a tradição rabínica ensinava que um pecado retido poderia ser perdoado 3 vezes, mas na quarta não haveria perdão. Pedro provavelmente pensou que estava sendo generoso em perdoar 7 vezes. A resposta de Jesus sugeriu ser claramente um número ilimitado de vezes. Ele ampliou essa resposta com uma parábola. A comparação da dívida que o rei tinha a receber
com o do servo é quase ridícula, né? A figura é clara. Deus perdoou uma dívida imensa dos crentes. Eles que não ousem recusar o pecado, perdoou uma dívida imensa dos crentes. Eles que não ousem recusar o pecado a outros por pequenas ofensas. A falta de perdão é outra forma sutil de fazer o papel de Deus e colocar os crentes em direta oposição ao Senhor. Aqueles que são perdoados devem perdoar para receber o perdão de Deus. Certo? Bem, nesses comentários que eu li, há vários versículos, várias referências bíblicas, mas não foram citadas. Bem, aqui tem uma passagem, né? Em Amós, nós já lemos algumas vezes, né? Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, o que a gente vê muito nos nossos dias é o conflito. As pessoas o tempo todo em conflito. Seja nos seus lares, seja nos trabalhos, seja nos relacionamentos de amizade, em todos os locais. As pessoas sempre em atrito, atritos severos, né? Bem, então, esses conflitos, essas brigas, esse desentendimento das pessoas, aqui na Bíblia, essa Bíblia que nós temos aqui, que é uma Bíblia de leitura devocional e estudo, que foi publicada é a Bíblia da Mulher, segunda edição, foi publicada em Bauru, em São Paulo, pela Sociedade Bíblica do Brasil em 2010, né? Então, aqui na página 1489, é uma reflexão sobre o conflito e uma orientação para resolver os desentendimentos. Diz assim: o conflito não cita os autores, os próprios autores dessa Bíblia, possivelmente. O conflito, resolvendo desentendimentos. Conflito, resolvendo desentendimentos. O conflito é inevitável em relacionamentos pessoais. É humanamente impossível viver em harmonia total com os outros, o tempo todo. Jesus disse a seus discípulos como resolver disputas entre crentes. Paulo resolveu seu conflito com João Marcos, que havia se desenvolvido entre a primeira e a segunda viagem missionária. João alertou os cristãos a não odiarem uns aos outros. A Bíblia oferece vários passos para resolver conflitos e desfazer desentendimentos entre pessoas. E aqui nesse texto, ele cita três passos. Então, vamos ver aqui, qual é o passo número 1? Diz o seguinte: a escritura admoesta o crente a encarar o conflito, saber da sua existência e aceitar o seu impacto. Cristo aconselhou os seus discípulos a ir imediato e diretamente até a pessoa e discutir a ofensa cometida. Outras pessoas deverão ser solicitadas a mediar o conflito somente se o mesmo não pode ser resolvido entre ofendido e ofensor. Segundo passo: a Escritura instrui o crente a resolver o conflito com perdão, colocar o desentendimento para trás e prosseguir a harmonia, assim que ele tenha sido resolvido. Evódia e Síntique foram encorajadas a substituir a sua amargura por gentileza e viver em harmonia pacífica, regozijando-se no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Terceiro passo: a Escritura encoraja o crente a ir além do conflito. Paulo resolveu o ressentimento contra Marcos e procurou oportunidades de trabalhar com ele no ministério. Jesus lembrou os fariseus dos maiores dos mandamentos: amar ao Senhor e amar ao seu próximo. O desejo de Deus é que seus filhos vivam em harmonia. Os cristãos devem resolver o conflito com outras pessoas, substituindo a discórdia pelo amor. A ênfase não é punitiva, mas redentora. Bem, há várias referências aqui, mas não foram citadas, né? E assim nós glorificamos ao Senhor por essa grande oportunidade, por esse privilégio, por esse momento tão edificante em nossas vidas, né? Recompensador mesmo, de poder fazer a leitura da palavra de Deus.
Então nós concluímos hoje a leitura do capítulo 18 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Bem, até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Nunca se esqueça, Jesus é a melhor porção dessa vida. Meu nome é Lúcia Marques, meu canal é a Leitura da Bíblia.